Hoje a gente vai trabalhar com um texto do Sidman, do livro Coerção e Suas Implicações. A gente vai trabalhar no capítulo 13, que chama Entre a Cruz e a Caldeirinha. O livro do Sidman ele é todo recheado de coisa boa, né? É um livro bem gracinha. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar com vocês sobre fuga, sobre esquiva, de uma maneira mais profunda, né? Porque é muito sensacional. Ele traz vários exemplos da vida real quando a gente está emitindo fuga, né? Quando a gente está fazendo comportamentos para evitar a punição. Livro lindo, 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 fantástico. Se vocês tiverem oportunidade, leiam ele inteiro, porque ele é maravilhoso para a vida. E aí eu escolhi então esse último capítulo do livro, que traz um pouco o mix, né, desses conceitos tão importantes pra gente. E porque ele traz também um conceito novo, diferente, que explica algumas coisas que a gente faz na vida, tá? Então, preparem o coração para coisa nova e coisa bem bacana que talvez possa explicar por que a gente se sente tão ansioso, tá bom? Então, o Sidman começa o texto falando sobre o como a gente lida com a coerção de uma maneira certa, né? E a gente considera, então, coerção um jeito super adaptativo de lidar, seja a gente quem é punido, seja a gente quem pune, né? E aí ele fala que a gente usa a punição para que as pessoas parem de fazer aquilo que nos desagrada, né? Quando ela faz uma coisa que a gente não gosta, a gente pune. E quando a gente quer que eles emitam outro comportamento, a gente usa de fuga e esquiva, né? Então, se você não fizer isso, então vai acontecer aquilo. E aí a pessoa começa a emitir comportamento para evitar ou para se esquivar ou para fugir de alguma coisa que vai acontecer. Então, a ideia do Sidman é que esses três conceitos, que não são conceitos, são consequências, né? Que essas três consequências, punição, fuga e esquiva, elas acontecem de uma maneira muito junta, né? Dificilmente elas estão isoladas. Quando o indivíduo é punido, posteriormente ele começa a fugir daquelas situações que possam causar punição ou começam a evitar a pessoa causadora de punição, né? Então é bem recorrente que as três coisas estejam acontecendo juntas ou próximas, né? Por outro lado, aquela pessoa que pune, ela é reforçada positivamente por punir, né? Então, se eu puno o seu comportamento, você começa a emitir aquele comportamento que eu espero, então é muito provável que o meu comportamento de punidor aumente, porque foi reforçado. E aí eu preciso mandar alguns exemplos, tipo guardas, né? Guardas podem se tornar verdadeiros monstros. Mas a gente não tá falando só de guardas, né? A gente tá falando de pessoas muito violentas, de pessoas muito severas, de pessoas que brigam demais, são bem grosseiras, enfim, comportamentos que acabam funcionando e aí são reforçados, né? Mas cada pessoa acaba reagindo a essa coerção, a essa punição de uma maneira diferente, né? Por que algumas pessoas lidam melhor do que outras? Né? Por que algumas pessoas são punidas e elas continuam emitindo aquele comportamento, né? São mais fortes, têm mais resistência, né? Outras pessoas sofrem mais com punição. Algumas pessoas desistem quando elas são punidas, outras são mais persistentes e tal. E a gente já falou um pouquinho que o nosso comportamento ele é muito determinado pela nossa história de vida, né? Então, o jeito que a gente aprendeu a lidar com as coisas, como é que a gente lida com fracasso hoje em dia? A gente desiste logo ou a gente continua tentando até dar certo, né? Então, toda essa nossa história que está relacionada com a nossa família, com as nossas experiências, com os nossos estudos, né? Tudo isso vai ajudar a gente a construir o comportamento que a gente vai empregar hoje na nossa vida, né? Então, se a gente pegar lá duas pessoas que estão sendo ameaçadas a perder seu emprego, né? O que acontece com elas? E uma pessoa pode começar a trabalhar mais para não perder o emprego, né? Porque já lidou bastante com fracasso durante a vida, enquanto outra pessoa desiste, já abre mão, já que eu tenho chance de perder o emprego, nem vou me esforçar mais e tchau, benção, fui, né? E aí, então, a história comportamental de cada um vai determinar se uma pessoa vai agir de um jeito ou de outro. Se por acaso uma pessoa agir de uma maneira totalmente diferente daquilo que se espera,
a gente costuma dizer que ela é livre, né? Porém, em análise do comportamento, a gente já falou que a liberdade não existe, né? E que a liberdade é saber o que é que te controla e escolher entre fazer uma coisa ou não fazer, né? Então, essa inconsistência de comportamento pode ser uma variabilidade comportamental, né? Uma pequena mudança no comportamento, e aí essa mudança deu certo e foi selecionada, tá? Então, a gente não está dizendo que comportamentos não mudam ou que a gente não pode mudar comportamentos, mas que essa mudança também foi uma tentativa, né? Foi uma variação. E aí, se essa variação dá certo, tem chance da pessoa começar a fazer, a emitir esse comportamento a partir de então, a partir do reforço, certo? Então, super possível mudar. Algumas situações que acontecem na nossa vida, elas deixam a gente sem possibilidade de escolhas adaptativas, né? Existem algumas coisas que a gente não pode nem fugir, nem evitar a punição, né? Em algumas situações, a punição é inevitável. Sim, uma doença, uma morte, uma dor, né? Então, são coisas que acontecem na vida que não tem para onde fugir, não tem outra possibilidade, né? Então, o que acontece quando esses choques são intensos e a gente não consegue fazer com que eles desapareçam, né? Como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Então, o Seligman faz um experimento básico, coloca um rato lá na caixa operante, né? Também chamada de caixa de Skinner. E esse rato, ele aprende a pressionar a barra, obtém comida e tudo isso. E o caminhão de lixo, gente, ele persegue vocês, né? Eu não posso começar a gravar que o caminhão de lixo passa. Mas enfim, tem lá então um rato, ele aprendeu a pressionar a barra e obter comida. E aí, eles colocam o rato num esquema de reforçamento. O que é um esquema de reforçamento? A gente ainda vai ver um pouquinho isso, mas é quando nem todos os comportamentos são reforçados, né? Então, o rato ele pode ser reforçado depois de 1 segundo, ele pode ser reforçado depois de 2 segundos, depois de 5, depois de 10 segundos, mas em média, ele é reforçado a cada 30 segundos, tá? Então, a gente diz que ele está em um esquema de intervalo variável, ok? Só para dizer o quê? Que nem sempre a comida está disponível, isso mantém um comportamento constante do rato, tá? De pressionar a barra. Ele não sacia tão rápido, né? Porque ele não está comendo ali ininterruptamente, mas demora um tempinho entre a liberação de uma comida e a outra, tá? Então isso mantém o comportamento dele estável e constante. Só que aí os experimentadores não são tão bonzinhos assim, né? Vamos tentar colocar algo que traga uma animação para esse rato, tadinho do rato. Na verdade, os experimentadores colocam então um som, 1 minuto de som e depois desse tempo um choque, 1 segundo de choque, tá? Então, nada que o sujeito faça vai impedir, né, que depois desse som aconteça o choque, beleza? Ele pode, durante esse período, continuar a sua atividade normalmente. Ele pode continuar pressionando a barra enquanto o som está rolando, que a comida vai estar lá disponível, dependendo do tempo, tá? Então, é 1 minuto de som, no final o choque, e ele tem possibilidade de continuar pressionando a barra. A pergunta é, amados, pensem vocês, ele tem lá, tá acontecendo um som, bem legal o som, que é tipo, pi, 1 minuto, pi. No final desse tempo, choque. Nesse 1 minuto, ele poderia estar comendo. A pergunta é, ele continua comendo ou não durante o som? 1 minuto para pensar, até o caminhão de lixo passar aqui. Ai, Jesus amado. Bom, esse comportamento do rato, né, esse experimento do rato, ele é bem semelhante ao que acontece quando a gente está trabalhando, por exemplo, e o chefe fala, fulano, daqui 5 minutos a gente vai conversar porque eu quero entender por que as suas vendas caíram tanto. Fulano, daqui 5 minutos lá na minha sala, a gente continua produzindo ou não, né? Esses 5 minutos a gente poderia estar conversando com um colega, a gente poderia estar,
vendendo, né? Se o objeto fosse venda, a gente poderia estar produzindo. Mas, meus queridos, quem é que consegue produzir frente à possibilidade de um choque inevitável, né? Só lembrando então que choque não necessariamente é no sentido figurativo, mas que choque é punição. Então, quem é que consegue produzir com um choque inevitável, com uma punição inevitável, tá? Uma vez que o animal não pode fazer nada em relação ao choque, poderia esperar que ele continuasse comendo, produzindo normalmente. Porém, o que a gente vê é que ele não produz. Quando ele tá lá na caixa, tá rolando som, ele se agacha, ele treme, ele faz xixi, né? Então ele tá ali num comportamento que a gente chama de supressão condicionada. Ele parou todos os comportamentos frente a um estímulo, som, que antes não fazia nada no comportamento dele. Mas como o som antecede o choque, e o choque é inevitável, ele para todos os comportamentos, inclusive os comportamentos produtivos, certo? No dia a dia, a gente chamaria este comportamento de ansiedade. Porém, em análise do comportamento, a gente chama de supressão condicionada. Ai, tá errado falar ansiedade, o rato ficou ansioso, ou a gente ficou ansioso quando o chefe falou, daqui 5 minutos na minha sala. Não, não está errado a gente falar que isso é ansiedade. O que a gente não pode dizer que a ansiedade é a causa da parada do nosso comportamento produtivo, certo? Porque a causa do nosso comportamento improdutivo durante aquele tempo é o aviso sonoro, no caso do rato, e no caso do chefe, um aviso sonoro de uma punição inevitável, né? Então, a situação que gerou na gente respondentes, certo? Se a gente estiver falando de pessoas que tiveram lá a parada do comportamento produtivo, quando o chefe chamou para conversar, a gente pode observar que a pessoa tem respondentes, né? Ela pode tremer, ela fica com a mão gelada, quem nunca, não é? Quero saber as experiências hoje. Pode dar um enjoo, pode dar vontade de ir no banheiro. Então, se a punição é inevitável, é muito provável que aconteçam essas respostas de supressão condicionada. Então, uma parada de comportamentos produtivos com eliciação de respondentes, né? Então, esse choque, esse som, né? Ele sinaliza que depois do som vai acontecer o choque. E o choque sinaliza que depois que ele aconteceu, depois que a punição aconteceu, você vai ter um período de relax, né? Então, ao mesmo tempo que o choque, ele é um punidor, ele sinaliza uma possibilidade de vai trabalhar em paz agora, né? Vai viver em paz porque o pior já passou. Então, a partir dos experimentos das relações som com choque, o som se tornou um aversivo, né, por condicionamento, por isso que a gente chama de supressão condicionada, que é a parada do comportamento não quando tem choque, mas quando tem o som, né? Então a gente para de emitir comportamento não quando a gente está sendo punido só, mas quando a gente tem ali uma ameaça, alguma coisa que fala, ó, algo ruim vai acontecer, né? Se prepara, porque algo ruim vai acontecer, você não vai poder fazer nada com isso. E aí nesse momento, tipo, olha, a pessoa tá doente, a pessoa vai morrer. Aí nesse momento as pessoas podem parar seus comportamentos produtivos. Isso que é muito ruim, né? A gente não tá falando de parada na punição. A gente tá falando de parada de comportamento antes da punição, né? O que pode fazer com que as pessoas parem de emitir comportamentos produtivos durante um período muito longo, né? Então, é isso. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Beleza, esqueci sim, só pra gente terminar. A gente não pode então esquecer que as causas desse comportamento ansioso ou da supressão condicionada do sinal de aviso, então do sinal do som, do pareamento com choque, né, desses choques inevitáveis. E é causado também porque antes a pessoa tinha uma atividade, uma linha de base que a gente fala, né, uma atividade antes do experimento que era produtiva e que tinha reforço positivo. Então isso só acontece porque essas três coisas estão fazendo parte da contingência. A pessoa trabalhava normalmente, tinha reforçadores. De repente aconteceu um som que foi pareado com choque inevitável e nada que ela faça pode fazer parar esse choque. Quando a gente vê esse combo de coisas, né, acontecendo, a gente tem o que a gente chama de ansiedade, né? Que então
eliciação de respondentes e parada de comportamentos produtivos, o que faz com que a gente fique ali sofrendo, né, de ansiedade por uma coisa que talvez nunca aconteça, né? Quem nunca ficou esperando ali os 5 minutos ou, sei lá, um dia para uma coisa que é horrível, que eu estou criando aqui, que, nossa, vou morrer, socorro, onde já se viu, a pessoa vai acabar comigo, e chega lá, não é nada disso, né? E aí fica esse tempo todo tendo parada de comportamentos produtivos, certo? A gente não vai falar de intervenções em ansiedade, ok? Isso faz parte de um outro capítulo, de uma outra perspectiva, que vocês vão ver o ano que vem, né? A gente vai falar só da ansiedade do ponto de vista de criação, de constituição, né? Na nossa vida. Então, pessoas que foram muito punidas por choques que eram inevitáveis tendem a ter mais situações ansiógenas, né? Mais sensações ansiógenas, né? E aí ficam esperando que algo ruim vai acontecer, ok? Então a ideia era a gente falar um pouquinho de supressão condicionada no laboratório. Na aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho dessa supressão condicionada nas nossas relações, tá? Continuar o mesmo capítulo fora do laboratório, ok? Então um abraço para vocês e até já!